Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Edificando Vidas. Meu nome é Kellen Kuramoto e hoje eu venho aqui para falar de um assunto bem delicado que mexeu muito comigo, já vem mexendo há algum tempo e isso tem deixado meu coração muito entristecido. Vou te mostrar que o Deus que creio pode te mudar. A paz e o amor que você quer, Ele traz. É só você aceitar. Dê uma olhada aqui. Eu recebi esse boletim ontem. Ele é da igreja, da primeira igreja batista em Anápolis. E já há algum tempo eu tenho escutado a respeito de suicídios de pastores, né? Pois é, um choque, né? Para mim também é um choque. E aí aqui no título desse boletim tá escrito aqui: Depressão de um pastor. Por que não? Por que pastor não pode ter depressão? Quem disse? Quem disse que pastor não pode ter depressão? Aqui nesse boletim, o pastor Hélio Moraes, ele vai escrever esse triste relato sobre o suicídio do seu amigo, um grande amigo. E no qual ele teve que celebrar o seu culto fúnebre, pensador. E é uma notícia que atingiu muito ele e acredito que toda a igreja. Eu vou ler um trecho aqui que ele escreve. Fiquei profundamente abalado porque comecei a pensar no querido colega e nas suas noites insones, nos seus recônditos e nos seus frios na barriga, nos seus choros que ninguém viu e nos seus medos que não podiam ser admitidos, no seu futuro carregado de incertezas que ele, como pastor, jamais poderia admitir, nos seus planos e projetos idealizados, mas que estavam engavetados sabe lá há quanto tempo, mas incompreensões que o machucaram profundamente e que ficou no lugar secreto do coração, no paradigma de ter que ser alguém diferente, quase um ser extraordinário, confundido com o próprio Deus. Ao invés de simplesmente ser reconhecido como o menor dos menores, que simplesmente representava Deus entre outros homens menores, ou medianos, ou até superiores que ele. Sim, fiquei abalado porque não faltaram pessoas para julgar o que ele fez, ao invés de simplesmente se compadecer dele e não entrar no mérito do ato. Fiquei abalado porque não faltaram pessoas para questionar sua intimidade com Deus e se esqueciam de Elias na caverna, de Davi sendo perseguido pelo próprio filho, de Jeremias chorando a infidelidade do seu povo, de Jonas debaixo do arbusto, de Pedro perambulando depois de ter negado o Salvador, de Paulo sendo resgatado dentro de um cesto e, por fim, do próprio Mestre suando gotas de sangue no Getsemane. Sim, fiquei sobremodo abalado porque alguns espiritualizadores de plantão não se dignaram a considerar que há muita gente que é de Deus sofrendo transtornos terríveis por algumas deficiências químicas no organismo, conclusão amplamente divulgada pela comunidade científica. Concluo, esperando no Senhor, que ao nos rondar notícias como essas e que chegam mais próximas de nós, nos despertemos para a necessidade de demonstrar um olhar mais achegado àqueles que estão perto ao nosso redor. Que nos despertemos para um olhar de investigativa e sensível compaixão que nos facilite descobrir quando atrás de um simpático sorriso e de uma aparente vida emocionalmente equilibrada estiver um homem convivendo com dores insuportáveis, querendo um ombro, um colo, e que lhes facilite a vida. Que o Senhor nos sensibilize
mais com as dores dos outros. Afinal, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Então, olha para você ver. Em vez da pessoa se compadecer com a situação, ela vai apontar o dedo. Ai, mas ele não é um homem de Deus. Porque muitos julgam que os líderes, os pastores, são Deus, que não tem fraqueza, que não choram, que não passam aflição. E isso é o que tem, acabado com o coração desses líderes, o coração desses pastores. Porque, infelizmente, eles não são deuses. Eles não são Deus. Eles são pessoas que transmitem a palavra do Senhor. São pessoas de Deus que o Senhor usa como vaso precioso para curar a ferida dos próximos, para curar a ferida dos irmãos, para ajudar a levantar quando está caído, né? Mas esquece que eles também precisam ser ajudados. Eles também precisam de oração, eles também precisam de um ombro, eles também precisam de um colo, eles também precisam de tempo para eles, para descansar, porque são pessoas como nós. E nós temos que nos compadecer deles, nós temos que orar por eles, ajudá-los a cooperar no reino dos céus, porque juntos nós somos o corpo de Cristo. E é para isso que nós estamos aqui, para andar em unidade, para servir um ao outro. Nós não podemos confundir essa vocação específica, um chamado na vida de uma pessoa para o pastoreio, como se ele fosse transformado num robô, ou como se ele fosse transformado num Deus. Não é assim. Ele continua sendo homem, ele continua sendo falho, né? No caso de uma mulher pastoreando, ela continua sendo mulher, ela continua sendo falha, né? E ele carece do nosso amor, da nossa ajuda, da nossa compreensão. E vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 13, versículo 17, mas eu quero começar a partir do versículo 16, que diz assim: Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. 17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza e isso não ajudará vocês em nada. Amém? Olha que tremendo profundo esse texto. O Senhor está nos convidando a sermos submissos à nossa liderança. O Senhor está falando que quando nós somos submissos à nossa liderança, eles trabalham com alegria, eles têm prazer em continuar trabalhando no reino do Senhor. Eles têm prazer em continuar ajudando-nos nas nossas fraquezas e limitações. Olha para você ver que profundo esse texto. Mas caso contrário, se nós tratamos eles de maneiras rudes, se não oramos por eles, não respeitando a ordem deles, vivemos questionando, fizemos tudo o contrário, eles vão começar a trabalhar com tristeza. E o desânimo começa a tomar conta da vida deles e o fardo, que é leve, porque Jesus disse que o fardo é leve, o fardo dele é leve e suave, o seu jugo é suave, começa a se tornar pesado. Começa a se tornar pesado porque nós começamos a colocar nossas cargas em cima deles. E isso não é justo. E não é assim que o corpo de Cristo deve proceder. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido a refletir neste momento como é que nós estamos andando e fazendo a diferença no nosso corpo de Cristo. Será que nós somos sido pedras de tropeços? Ou será que nós somos sido edificadores do reino do Senhor? Porque o Senhor nos convida a edificar o reino. O Senhor nos convida a tratar todos em amor. Porque o Senhor fala que aquele que ama a Deus, que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Porque não tem como amar a Deus que a gente não vê
e não amar o nosso irmão que a gente vê. Então nós temos que nos compadecermos, nós temos que ajudar, nós temos que fazer a diferença. E em nome de Jesus eu te convido neste momento a colocar os seus joelhos no chão, a se arrepender se você tem sido um membro rebelde, se você não tem sido um cooperador do Senhor, que você possa se arrepender nesse momento, porque o Senhor vai cobrar. Porque a palavra de Deus ela é clara quando ela diz: ai daquele que toca no ungido do Senhor, ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Ainda que você não concorde com a sua liderança, ore por ele, mas não bata de frente. Em nome de Jesus. Se você quer ser abençoado em sua vida, se você quer receber do melhor do Senhor, seja fiel, seja submisso, em nome de Jesus, para que a glória do Senhor desça sobre a sua vida e que o Senhor faça a sua igreja caminhar em santidade, em prosperidade e possa levar vidas a terem um encontro real com Cristo e receberem a salvação em nome de Jesus. Então era isso, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. E a minha oração nesse dia é que o Senhor possa moldar os nossos corações para que nós possamos estar mais atentos a quem está ao nosso redor e pararmos de olhar com um olhar crítico de julgamento e passarmos a compadecer do nosso irmão e saber se ele está precisando de algo. E se não for para ajudar, também não atrapalhe, porque assim o reino de Deus vai prosperar com aqueles que querem fazer ele prosperar em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até mais.